fazer essa explanação. A explanação, ela é sobre o suicídio. Há mais de 30 anos, tem uma música do Chico Buarque que chama Construção. Essa música eu sempre ouvi, ela vai dar para fazer 40 anos. Sempre ouvi essa música, sempre ouvi e tal, gosto da letra e da melodia, mas eu nunca tinha reparado, nesses 40 anos, que o pedreiro suicidou. É uma coisa assim que não tinha ainda me acordado para essa realidade, né? Diz assim: amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, cada filho seu como se fosse o único, atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no ar como se fosse bêbado, e flutuou no céu como se fosse um pássaro, e acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o sábado. E eu nunca tinha prestado atenção, e eu fiquei chocado, porque, gente, 40 anos ouvindo essa música né? E aí, essa temática é uma temática meio, vamos dizer assim, dolorosa ou dolorida, ou meio... Por quê? Porque muitos de nós conhecemos pessoas que passaram por essa dificuldade, e muitos de nós deixou que se passasse em nossos pensamentos esse pensamento. É uma coisa que acontece em razão da nossa, vamos dizer assim, ainda, inferioridade moral. Então, às vezes, as dificuldades vão chegando, a gente começa a ficar desesperado. Olha, meu Deus, será que... Mas a doutrina espírita nos explica que não para aí. Mas aí a gente volta. Jesus entrando em Jerusalém, sentado no seu burrico, num domingo, dizem que foi um domingo, que nós dizemos que é o domingo de Ramos, com aquelas palmas, aqueles ramos, dando as boas-vindas para aquele grande homem que era o enviado de Deus, o Messias esperado pelos judeus. Ele vai entrando, e aí passa-se uns dias, 1, 2, 3 dias, de repente ele está lá no Getsêmani, no monte, e ele vê aquela turba, um monte de fachos, né? Tochas acesas, aquela multidão subindo, de repente chega Judas e fala para ele: salve, Rabi, e beija seu rosto. Nesse momento que beija seu rosto, um dos evangelhos diz que ele já é tomado pelos guardas. O outro evangelho diz que ele falou: faça aquilo que você veio para fazer, para Judas. Mas Amélia Rodrigues diz que quando essas pessoas viram que era Jesus, esses soldados, eles assustaram. Então não é possível. Esse homem que só prega o bem, que só faz o bem, que só traz boas mensagens, ele é criminoso, mas eles tinham que cumprir a ordem do Sinédrio e a ordem de Pilatos. E aí prenderam Jesus. E aí nós sabemos qual foi o desfecho. Ele foi condenado. Judas, ele não sabia que Jesus ia ser condenado à morte. Ele tinha a mente política. Judas era um comerciante, filho de comerciantes, e ele era muito prático. E para ele, esse Messias Jesus era numa visão política e não religiosa. Mas quando ele viu o que aconteceu, ele acordou para a realidade desse Jesus, e ele cometeu um segundo erro. O primeiro foi a traição, o suicídio. Se matou e até hoje é chamado o lugar que é o terreno de sangue, que parece que não sei o que aconteceu lá. Mais uma vez, Amália Rodrigues, ou Humberto de Campos agora, diz que naquele momento da morte de Judas, Jesus estava já desencarnando na cruz, e veio aquela pleiade de espíritos de luz para poder socorrê-lo, não, ajudá-lo a sair, né? A voltar lá para o plano espiritual. Jesus falou: não, vai, socorra Judas, mostrando o seu amor e a sua, vamos dizer assim, caridade, que dele existia já plantada, dele, que não tinha como ele fazer, porque ele era a caridade em pessoa, encarnada.
Mas antes de Judas, nós vamos ver que 40, 50 anos antes, Roma, o Império Romano, ele era administrado por 3 generais, que eram Otávio Augusto, Marco Aurélio e mais um outro. E aí eles tentaram alguma coisa contra o Otávio Augusto, que descobriu o que ele fez. Começou a perseguir o Marco Aurélio e o outro para matar. Marco Aurélio e Cleópatra, o que fizeram? Isso é uma história que ficou famosa no mundo todo. Se suicidaram. Ela com a picada de uma naja, uma cobra muito venenosa. Então a gente vê a história, esses fatos. Mas voltando antes, vamos voltar um pouco mais. 1000 anos antes de Jesus. Saul, no Velho Testamento, no livro Crônicas, capítulo 9, versículo 10, ele era o rei de uma das tribos judias de Israel. Os filisteus estavam tomando o seu potentado e eles foram dominados. Seus filhos foram mortos nessa guerra, e naquele momento que ele ia ser preso, ele disse para o seu servo: me mate. O servo falou: não, senhor. Mas por que ele não teve coragem de matar Saul? Porque os reis eram considerados sagrados. Saul então pulou em cima de uma lança que estava na terra, suicidou-se para não ser preso. Mas na época de Jesus, Judas, remorso, Saul, para fugir da humilhação. Mas nós temos Pilatos, Pôncio Pilatos, aquele que permitiu que Jesus fosse morto na cruz. Em razão das suas arbitrariedades, do excesso de desmandos que ele praticava, ele foi denunciado para Tibério, que era o imperador romano. Só que quando ele estava a caminho lá de Roma para falar com Tibério, Tibério morre, assume Calígula. Calígula não era tão benevolente para com Pilatos como era Tibério. Foi exilado, mandado lá para o norte, lá para os Andes, lá para hoje, salvo engano, é a Suíça. Por 3 anos ele ficou lá, e ele tinha uma compulsão, olha a consciência de culpa. Ele lavava as mãos, constantemente lavava as mãos, porque ele havia lavado as mãos, deixando que o inocente fosse condenado, e ele sabia que Jesus era inocente, mas em razão da política, ele não fez nada. Que fez Pilatos? Não aguentando o remorso, pulou da boca de um vulcão, morreu lá embaixo, suicídio. E aí a gente vai um pouquinho para frente, nós vamos um pouquinho para frente, e a gente chega no ano de 370, 80, mais ou menos, anos de 400, Santo Agostinho de Hipona. O Santo Agostinho não suicidou, mas o suicídio era tão preocupante, e era tão relevante, e era tão incidente naquela época, que ele, no seu livro Cidade dos Homens, ele acrescentou no 6º mandamento um itemzinho a mais, porque o 6º mandamento diz: não matarás. Aí ele dizia: não matarás o próprio, o próximo e nem a ti mesmo, em razão dessas coisas que estavam acontecendo. Não matarás o próximo e nem a ti mesmo. E aí a história vem. Aí chega no ano 600, nós temos Maomé. Maomé fez o Alcorão. No Alcorão, ele veda o suicídio, mas ele exalta aquelas pessoas que morrem em prol do Islã, para que acabe com a vida dos infiéis. Ou seja, a gente vê esses fanáticos muçulmanos se explodindo, matando as pessoas, pondo bombas, homens bombas, mulheres bombas, para poder acabar com a humanidade de infiéis. Suicídio. Uma interpretação literal e errônea de um, vamos dizer assim, monumento que é o Alcorão, que não era para que ocorresse isso. É a interpretação que é dada a isso. E a história da humanidade vem nos trazendo vários exemplos, e aí a gente vem no século XVI com William Shakespeare. William Shakespeare é considerado um dos maiores dramaturgos da história da humanidade. William Shakespeare escreveu um romance que é uma das coisas mais lindas do mundo, que chama Romeu e Julieta. Isso no século XVI. Ano de 1567 foi lançado o livro Romeu e Julieta. Há muitos anos, muitas décadas, eu jovem em Ribeirão Preto, foi lançado esse filme com a Olivia Hussey. Aí eu fui assistir, fiquei apaixonado pelo filme,
E olha, graças a Deus que eu não conhecia a Léia, senão no fim eu me matava como eles se mataram, de amor, porque era muito bonito. Não, foi bonito, né? No final, o que acontece? Romeu e Julieta, em razão da proibição do amor que eles tinham um pelo outro, e eram famílias figadalmente inimigas, eles no final se suicidaram, tomaram veneno os dois juntinhos e morreram lá. Então ficou romântico, e foi uma onda de suicídios. Nossa, que coisa bonita! A falsa concepção da morte e a banalização dessa morte. E aí vem a humanidade andando, e aí a gente vê os japoneses, por honra, quando perdem a guerra, ou perdiam, hoje está mudando, se matavam. E quando inimigos daquelas famílias, daqueles clãs, eram presos, eles eram obrigados a se suicidar. Um filme muito bonito que chama-se O Último Samurai, com Tom Cruise, e o nome do outro artista eu não lembro. No final, o chefe japonês, o último samurai, para não se entregar vivo, porque seria uma desonra, se mata. É bonito, é uma coisa heróica na nossa concepção errônea do que seja o suicídio. E a história vem nos trazendo prisioneiros de guerra, pessoas que vão se matando. E aí a gente vê artistas, Robin Williams, que fez o Peter Pan, já idoso, mais de 64 anos, suicida-se. Aí a gente vê o Chorão daquela banda, suicida. Michael Jackson, suicídio. Que banalização da morte é essa? Que nós acabamos com uma coisa que não é nossa, que é de Deus, que é a nossa vida. Então nessa história nós vamos entrando e acreditando que realmente teria um fundamento. Mas será que a morte por remorso de Pilatos e de Judas, a morte por medo de Marco Aurélio, a morte por orgulho de Saul no Velho Testamento e do último samurai e daqueles que perdem a guerra e se matam, a morte por amor do Romeu e Julieta, será que não tem consequência? Aí a gente vai para a quarta obra da doutrina espírita, que é o livro Céu e Inferno. A doutrina espírita, nós sabemos que ela tem por base o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, 5 obras básicas. A quarta obra básica, que é o Céu e Inferno, lançado em 1865, é dividida em 2 partes. A segunda parte fala dos exemplos. Quais exemplos? Os exemplos de pessoas que desencarnaram. Não bastando que constasse do Evangelho o item suicídio e loucura, que constasse da primeira obra, o livro dos Espíritos, desgosto e suicídio, ainda para reforçar veio no Céu e Inferno. E trouxe o depoimento dos mortos. Kardec não se conformou só com a teoria, com a filosofia. Vamos fazer os experimentos. Aí ele começou a evocar os mortos, felizes, infelizes, revoltados, criminosos arrependidos, endurecidos, suicidas. 2 histórias nós tiramos ontem e outras 2 nós tiramos hoje. E aí nós pegamos uma das histórias que chama A Mãe e o Filho. Essa mãe, um filho jovem de 21 anos de idade, doente, e ela tinha outros filhos, não só o de 21 anos. E essa mãe vai fazer a última visita no quarto do seu filho, que ele pediu para que ela fosse, que ele queria se despedir dela. Ele disse: mãezinha, eu estou indo, mas eu te amo. Ela falou: logo eu te sigo. Aí ela sumiu, o jovem desencarnou. De repente entram no celeiro ou no estábulo, a mulher está enforcada, se matou. O velório dos 2 foi no mesmo momento, na mesma hora. O filho foi evocado por Kardec e ele disse: como é que você está se sentindo? Ele falou: ora, graças a Deus, a minha morte foi uma morte natural. Essa doença que eu tive, para que eu morresse com 21 anos, estava previsto. E olha, se não fosse aquilo que a minha mãe praticou, eu estaria até feliz hoje, porque eu estou me sentindo liberto. Mas o que ela fez entristeceu e fez com que escurecesse esse momento.
Aí evocaram a mãe. Mas por que você fez isso? Como? Ele é meu filho, eu o amamentei, ele falou comigo as primeiras palavras, eu fiz com que ele caminhasse, pegasse em minhas mãos, eu o amei, e Deus, injusto, tirou meu filho. Falou, mas como que a senhora está dizendo que Deus é injusto? Eu quero meu filho. Falou, mas infelizmente, nas condições que a senhora veio para cá, o que a senhora mais queria é o que a senhora menos vai ter. Problema que a doutrina espírita nos explica do que é sintonia. Ela estava numa sintonia muito baixa, em razão de ser suicida. A consciência de culpa faz com que ela fique se culpando automaticamente e constantemente, e ele está num grau mais elevado. Ou seja, o rádio, quando nós usamos as ondas, nós vemos que essas ondas são paralelas, elas não se cruzam. Por quê? Porque estão em ondas diferentes. Então o jovem estava numa onda elevada e a mãe numa onda baixa, então ela não ia ver a mãe. No nosso lar, quando é que André Luiz viu aquele mentor que todo dia quase estava ao seu lado? No momento que ele se virou para Deus, sintonizou-se com as faixas mais elevadas, conseguiu ver o seu mentor. Seu mentor não, aquele protetor espiritual. Então essa mãe não ia encontrar esse filho. Mas ela disse, eu fiz por amor. Mas como por amor? E agora a gente fazendo uma elucubração, fazendo uma análise, e os outros filhos dessa mulher, será que não mereciam o mesmo amor? Não é um egoísmo ela pensar só no de 21 anos e terem os mais jovens que ela abandonou? E olha que a preocupação dela era essa, porque nessa evocação que Kardec fez, lá na Sociedade Espírita, ela não tocou um minuto no nome dos filhos e do marido que ela tinha deixado. Egoísmo puro. E falta de fé em Deus, falta de saber que a realidade da vida é essa, cada um no seu tempo, cada um vai ao seu tempo. Embora nós entendamos ou achamos que seja natural que os mais velhos desencarnem, a vida nos pega às vezes algumas peças que levam os nossos jovens, e nós temos que estar preparados, porque a morte é certa, mas a hora é incerta. Todos nós vamos, mas nós não sabemos quem vai primeiro. Sou eu? É minha filha? Pela lógica teria que ser eu. Mas quantos pais se encontram aí hoje desesperados porque seus filhos partiram? Estávamos no Extra ontem, que foi feriado. Na fila uma senhora chegou e falou, eu conheço o senhor lá do Bezerra. Eu falei, de vez em quando eu faço palestra no Bezerra, segunda-feira tem lá, né? De vez em quando eu faço palestra no Bezerra. Eu falei, então, eu comecei há 5 meses. Falei, a senhora está gostando? Estou gostando. Há 5 meses o meu filho morreu. Eu falei, do quê? Acidente? Não, infarto. Quantos anos? 24 anos. Começou a sentir mal em casa, sentir mal, morreu. Eu falei, e os outros? Não, meu filho único. E foi buscar no centro o consolo para as suas dores, porque a doutrina espírita é consoladora, explicando o que acontece esses fatos, porque cada um tem o seu determinado tempo de vida, uns menos, outros mais, é a realidade da vida, e a vida continua, e aí nós nos perguntamos, ora, mas só na antiguidade acontecia isso? Só na antiguidade esses fatos ocorriam? Será que por remorso justifica, por amor justifica, por medo, ciúme justifica? Como se mata uma pessoa por ciúme? Se eu amo uma pessoa e eu não mato? Obviamente, porque quem ama não mata, quem ama não quer a morte, quer a vida. Araguaína, final de semana, um jovem mata sua mulher com uma facada, com 17 facadas por ciúme. 2 filhos, criancinhas, ficaram. Não só isso, esse jovem, não se conformando em ter matado sua esposa, cortou seus pulsos, não morreu. Deu facadas no seu abdômen, não morreu, se enforcou. Final de semana, Araguaína, norte nosso do estado do Tocantins. Ora, mas que fé que essas pessoas têm, que acham que vai por nada? Depende da corrente filosófica que nós abraçamos. Só que a realidade é uma só. Quando nós chegamos lá, o maior de todas as nossas, vamos dizer assim, desilusões, nós não morremos. Como tem outra história, aqui também,
por amor, depois nós vamos contar, lá do céu ao inferno. Então a gente não morre. Lê do engano nosso se acharmos que tiramos a nossa vida, acabamos com tudo. Não, a vida continua. E aí nós vemos as estatísticas absurdas, estrondosas e assustadoras no âmbito do mundo. Mais ou menos, no ano de 2012, 1 milhão de mortes por suicídio. 10ª causa de morte no mundo, por suicídio. No Brasil, no ano de 2012, 12 mil pessoas por ano. Hoje deve estar em torno de 15 mil pessoas por ano. São estatísticas assustadoras. Mas por que essas pessoas fazem isso? Falta de fé? Sim, falta de fé, de conhecimento da realidade. Mas estão desesperadas? Sim, chegaram ao desespero por quê? Chegaram ao desespero porque não procuraram estruturar, basear, fazer com que o alicerce de suas vidas fosse Jesus, que trouxe a vida, que socorreu Judas, que não traiu, e foi traído, e somente amou. E no final seu, lá na cruz, que ele disse: Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então, se abraça a corrente materialista, eu vou me matar, eu estou sofrendo, eu vou morrer, não é nada. Mas lê do engano. Ou do todo universal, já que eu sou uma gota d'água, eu vou voltar para o todo, me mato também, que eu perco a minha individualidade. Mas se eu me matar e for para o inferno, eu já errei mesmo. Olha, a minha vida é cheia de erros, quem de nós não tem erros? Então, se eu já errei e tenho uma vida cheia de erros, eu já vou para o inferno. E se o inferno é uma pena eterna, eu não vou ter como sair, então eu me mato, que eu já vou estar lá e eu fico. Se mata. A doutrina dogmática do céu ou do inferno. Aí vem a doutrina que é abraçada pela doutrina espírita, da sobrevivência do espírito ou da alma, como a doutrina dogmática, mas só que com a sorte não definitivamente traçada, com o direito ou de que Deus nos dá do progresso indefinido, nos mostrando que temos livre-arbítrio, mas tem a consequência dos nossos atos. Nós fazemos, mas tudo que fizermos tem consequências. Essas consequências podem ser doces ou amargas, depende de nossas mãos, porque as nossas mãos são aquelas mãos que semeiam a terra das nossas vidas, dos nossos corações. Plantamos a semente do bem e a semente do mal com as nossas próprias mãos. Enchemos os nossos caminhos de espinhos com as nossas mãos, e nós temos que infelizmente passar por aqueles caminhos que são de espinhos. Esquecemos de plantar flores não espinhosas, grama, para que o nosso caminho fosse amaciado. Aí nós sofremos. Mãos que plantaram esses espinhos, as nossas. E a doutrina nos explica isso, nos dá esse livre-arbítrio. E ela é consoladora por isso, porque ela mostra aqui no céu e inferno que essas pessoas que que os seus filhos, suas mães, seus parentes deixaram o mundo físico, elas não morreram. E que essa vida continua. E continua não com santos, com anjos, não. Continua com nós mesmos, com o que nós somos. Aquilo que nós nos fazemos. O que eu sou hoje? Sou egoísta? Vou ser egoísta de lá. Por isso a nossa luta constante nos diz a doutrina espírita, e aconselha e recomenda, contra nossas más tendências. Porque lutando contra as más tendências, estudando a doutrina e sabendo como aplicar os preceitos de Jesus em nossas vidas, nós vamos conseguir tirar dos nossos pensamentos esses pensamentos negativos que podem nos levar à morte, principalmente a auto-morte, que é muito maior compromisso que assumimos. Mas só isso? Não é só isso. Não vai lá ficar como o André Luiz por aquele suicídio indireto, porque nós temos 3 formas de suicídio: esse de se cortar os pulsos, cortar o pescoço, morrer enforcado, direto. Indireto é aquele, vamos primeiro para o inconsciente. O inconsciente, diz o Evangelho, que é desculpável. O inconsciente seria no estado de loucura, plena loucura, não no estado de lucidez entre loucura, não. E de embriaguez fortuita, porque o direito fala da embriaguez fortuita e daquela voluntária. A voluntária é quando eu me embriago para praticar um crime ou para me matar, aí eu sou responsável.
Mas quando acontece fortuitamente, se eu trabalho numa fábrica de alcoólicos, eu inalo aquele cheiro, aquele álcool me deixa tonto, e eu sem querer me sinto um pássaro, porque eu estou completamente embriagado e pulo de uma altura, não foi suicídio, porque eu não tinha essa intenção. Porque o suicídio se conhece pela intenção. Ontem nós dissemos lá do bombeiro, um bombeiro que trabalha num incêndio, é suicida se ele morre lá? Depende. Mas como depende? Se o bombeiro é herói? Depende. Mas se esse bombeiro estava com vontade de se matar e não arrumava um jeito de fazer e quis encontrar naquele dia, naquele prédio a sua morte, ele é suicida. Então depende da intenção. Então nós temos esse que é o inconsciente e temos o indireto, que é o suicídio indireto. Os excessos que nós cometemos no dia a dia. Quais excessos? Simples, da comida. A gula. O que é a gula? A gula, nós vamos sobrecarregando o nosso estômago, sobrecarregando o nosso estômago, nós criamos uma úlcera, mas nós não paramos. Aí, muito odiento, muito raivoso, eu fico com raiva, por quê? Porque eu como muito, mas eu não consigo parar. Nós trabalhamos há alguns anos com o Dr. Fritz, lá em Franca, e ele sempre dizia uma coisa para nós: o maior de todos os remédios chama-se vergonhol, para quem queria parar de fumar. Como é que é? O vergonhol. Que remédio é esse, doutor? Ter vergonha na cara e parar. Só, simplesmente isso, a vontade, porque é uma alavanca que nós temos, a vontade. Aí nós, excesso de comida, começamos a comer, começamos a lesar o nosso estômago, de repente esse estômago começa a ter de uma gastrite, de uma úlcera, um câncer. Suicídio indireto. Por quê? Lesamos o nosso estômago. Os alcoólicos, as bebidas. Nós sabemos que a bebida não faz bem de forma nenhuma. Aí nós bebemos. Lesamos o nosso fígado. Aí a gente vai ter cirrose. A culpa é de Deus. Deus me deu a cirrose. A bebida não. Suicídio indireto. Indireto. Mas como? O que é? André Luiz, novamente no nosso lar. O que aconteceu com o André Luiz quando ele chegou e foi recolhido no hospital? Que disseram a ele: pena que você veio pelo suicídio. Ele falou: mas como eu vim pelo suicídio? Eu não me matei. Se matou sim. Lembra das bebericagens todas as tardes, dos excessos da mesa? Isso prejudicou seu estômago, tirou 8 anos de suas vidas, por isso você ficou 8 anos lá, para que pudesse limpar o seu perispírito e você ter condições de ser atendido. Suicídio indireto. Acidente de trânsito, nós andamos numa velocidade estrondosa aqui na Avenida Tocantins, cruzamos todas as ruas de uma forma errada, igual agora encontramos um Toyota Corolla, fazendo uma rotatória completamente errado. Se vem um caminhão, mata o rapaz. Culpa de Deus? Suicídio indireto. Porque ele sabia que ele não poderia fazer a rotatória daquela forma e naquela velocidade. Suicídio indireto. Se matou. É responsável? Sim. Não tanto quanto no direto, mas é responsável e purga esse sofrimento e essa dor. Mas o que é purgar? Nós vamos nos limpando. Dizem que no umbral, no Vale dos Suicidas, quem tiver interesse, que leia a obra de Ivone Pereira, que chama Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida foi escrito psicografado por Ivone Pereira e escrito por um espírito chamado Camilo Castelo Branco, português. Um dia fui olhar a biografia de Camilo Castelo Branco, mais de 200 obras ele tem, uma coisa impressionante. Poeta português. Ele perdeu a visão, ficou cego. Ele não se conformou com isso. Aí de repente ele vai para o escritório dele, pega e dá um tiro na cabeça. Aí começa o seu verdadeiro sofrimento nesse Vale dos Suicidas. Leiam esse livro. Então nós vamos ver que tem que limpar primeiro o perispírito e gastar as energias que nós temos para 50, 60, 70, 80 anos de vidas. O que é isso? Fluido vital. A maioria dos suicidas, quando se lê lá no céu e inferno, inclusive indireto, eles sentem o corpo às vezes apodrecer. Não é regra, cada caso é o caso. Sentem os vermes correr os seus corpos. Aquele caso de ontem, daquele rapaz que se matou na banheira lá do hotel, ele via os vermes correrem em seu corpo. Por quê? Nós temos, eu não sei no meu caso, mas suponhamos que eu tenha 75 anos de vida, eu tenho 60 agora, 60 anos, eu tenho mais 15. O meu organismo,
o meu compromisso com a espiritualidade, desde que eu leve corretamente, eu tenho fluido vital para 75 anos. Porque quando o fluido se esvai, o meu corpo físico já não recebe a energia necessária para se manter, aí ele morre, o corpo físico. Quando a morte é natural, esgotado o fluido vital, o espírito, pouco a pouco, vai se desprendendo, está liberto, sem sofrimento e sem dor, porque foi natural. Já tentamos tirar um copo de cima da mesa, a gente vê que é simples, mas aí a gente cola esse copo, cola e tenta, não tira. Por quê? Porque ele está grudado, e essa cola é o fluido vital. Esse fluido, ele fica impregnado no perispírito, no corpo físico e na consciência de culpa do espírito. Enquanto não terminar esse fluido, aquele espírito vai sentir todos os reflexos do corpo físico. 75 anos é a minha idade, que eu teria, eu estou com 60, tenho que chegar. Aí eu falo, não, mas eu não suporto mais a vida, eu vou me matar, me mato. Mas eu tinha mais 15 anos. Para onde vai esse fluido que está lá no corpo e que precisa ser gasto? Continua, só que eu fico preso. Eu fico preso que eu não consigo me libertar. Aí eu começo a sentir o meu corpo físico se deteriorar, apodrecer, os vermes, o sofrimento e a dor. André Luiz, no nosso lar, ele sentia dor no estômago, porque era o reflexo do seu corpo físico que estava refletindo no seu perispírito, que fez que ele ficasse naquelas condições por 8 anos, porque ele tinha fluido, ele tinha combustível, ele tinha gasolina para mais 8 anos. Grosso modo, o nosso fluido vital é como um tanque de gasolina de um carro. Quando nós estamos com o tanque cheio, nós podemos rodar 500 quilômetros, nós paramos nos 250, nós temos mais 250 quilômetros. E se eventualmente num acidente, esse tanque está pela metade, ele explode, porque está cheio de combustível. É o fluido. E o nosso corpo físico é da mesma coisa. Nós temos um combustível que é para aquele tanto de vida, então nós temos que passar e suportar essas dores, infelizmente. É a lei, até o final, o gasto total desses fluidos vitais. É a vida. Mas aí nós temos a doutrina que nos explica que não é só isso. É assustador, mas não é só isso. Por quê? Ficam as marcas no nosso perispírito. Eu me matei com veneno. Esse veneno lesou minha garganta física. Só que não é a garganta só física que lesa. O perispírito ficou lesado também. O perispírito estando lesado, nós saímos do corpo físico, aquela marca, aquela lesão está no corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e que Hernani Guimarães de Andrade chama de modelo organizador biológico. Quando nós vamos renascer, é esse perispírito que vai entrar naquele corpo de carne. Aí ele começa a célula a célula se juntar àquele corpo novo de carne, só que nele tem as lesões da morte de suicídio por veneno na garganta. Vem aquela criança à luz. Aí ela vem com um problema na garganta. E fica aquele problema a vida inteira, e esses pais desesperados para cima e para baixo, procurando médicos, tudo, sem saber o porquê. Modelo organizador biológico. O perispírito defeituoso organizou aquele corpo físico, refletindo nele as suas... não vou falar que é muito difícil. As suas deficiências, os seus defeitos, fazendo com que viesse daquela forma. Não é só a garganta. Um tiro na cabeça, a pessoa vem, grosso modo, é um exemplo, não é regra, com uma enxaqueca. Não passa e ninguém descobre a causa e ninguém consegue um remédio. Por quê? O corpo físico é um filtro. Ele é como realmente um filtro em que nós entramos com o perispírito, o espírito entra, esse corpo é nosso, nós
tomamos conta desse corpo, porque ele é nos dado como um vaso sagrado, conforme diz Paulo. E quando nós saímos, cada vez que nós entramos e saímos, essas impurezas vão ficando nesse corpo físico, o perispírito vai se purificando. Então, sabe quantas reencarnações, talvez, para tirar os atos translocados de um suicídio, para que aquela lesão se cure? Várias. A Leia leu um romance há pouco tempo, de um anãozinho. Como diz, não é regra. Cada caso é um caso. Qual foi o caso desse anãozinho? Pulou de um prédio e caiu de pé, arrebentou-se todinho. Como é que ele nasceu? Seu perispírito ficou lesado. Ah, não. Injustiça de Deus? De forma nenhuma. É a lei. É a lei. Por quê? Porque nós lesamos uma coisa que não é nossa. Automaticamente nós mexemos com os mecanismos da vida, e nesse perispírito, que é o modelo organizador biológico, tudo está gravado. Mas como gravado no perispírito? Antigamente os jovens não vão conhecer. Nós tínhamos os gravadores. Os mais velhos sabem o que é isso. Gravador com fita mesmo. Então era um gravador, você punha uma fita, punha do outro lado e ele começava a correr, né? A fita corria e tocava música. E aí nos explicaram naquela época os espíritos que o perispírito é como essa fita. Nós somos o gravador. Nós que gravamos essas lesões. Só que nós passamos para a fita. Essa fita é o perispírito, que depois retransmite novamente para aquele corpo físico. Tiramos a fita, colocamos no novo gravador, no novo corpo. Aquela fita vai passar a mesma música. É da lei. Por isso a reencarnação, por isso a consolação da doutrina espírita, que nos mostra que tudo passa na vida e que as dificuldades atuais são passageiras também, que hoje nós colhemos o fruto amargo da nossa desídia no passado, e amanhã nós vamos colher os doces frutos das boas plantações do hoje. Francisco Cândido Xavier, o que ele disse? Nós não podemos voltar jamais para fazer um novo passado, mas a todo momento nós fazemos um novo futuro. A partir de agora, hoje é o momento é hoje. O passado, Emmanuel diz, é passado, o futuro não chegou. Hoje é o nosso presente, hoje é a nossa vida, hoje dependemos das nossas atitudes. Se eu bebo, eu vou falar, eu não vou beber mais para o resto da vida. O resto da vida é muito. O resto da vida a gente fala, meu Deus, mas é muito longe, eu vou viver 80 anos, não vou beber mais. Então nós devemos pensar, curto prazo, hoje eu não vou beber. Se eu tenho o hábito de tomar remédios, nossa, eu vou ficar amanhã sem um remédio? Não, fique só hoje, desde que não seja dado por um médico, que não seja receitado por um médico. Às vezes a gente consegue em farmácias de amigos, tudo, infelizmente é a realidade, consegue um remedinho e toma, e aí? É hoje, pensarmos esse hoje, vivermos hoje, vivenciarmos esse hoje como se fosse o último dia de nossas vidas, cristanamente. Por isso que devemos expandir essa mensagem, levar como multiplicadores essa mensagem da doutrina espírita, que a vida não acaba no túmulo, e que a vida não começa num berço, que a pessoa que acaba com a sua vida, pelo modo direto ou modo indireto, vai ter consequência desses seus atos, mas como a doutrina conselhadora fala, mas um dia tudo passa, porque na vida tudo passa, só Cristo permanece, só o Espírito sobrevive. Essa é a lição do Evangelho da noite. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.